Boa noite, gente. Boa noite para vocês. E a gente vai ler Esdras 1, tá? Esdras e Neemias antigamente eram um livro só. Era livro de Esdras 1 e Esdras 2, eram repartidos. Mas depois, quando foi reunido, né, foi feita uma nova tradução da Bíblia, né, da Torá, e de todos os manuscritos, eles colocaram como Esdras e Neemias, foi reconhecido assim, tá? Então a gente vai ler Esdras 1 e a gente vai entender esse cativeiro. Eu vou explicar para vocês a diferença do cativeiro da Babilônia com a diferença do cativeiro do Egito, tá? Porque são coisas completamente diferentes, apesar deles serem levados como cativos para a Babilônia. Oi, boa noite, tá? Deus abençoe você. Então a gente vai orar e vamos ler. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra, Senhor, e a continuar firmes nela. A fazer aquilo que agrada, Senhor, o teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, a gente vai ler primeiro a Esdras, que vai falar dessa levada para o cativeiro da Babilônia. Antes de eu entrar no texto, vamos entender uma coisa. Lá no Egito, né, quando eles estavam sob o domínio de Faraó, foi assim. José, né, José, que é o sonhador, é levado como prisioneiro para o Egito, tá? Ele é levado lá para o Egito. E ele fica durante um tempo como prisioneiro, né? Ele serve na casa do Potifar, depois ele vai ser preso, porque a mulher do Potifar quer ficar com ele, ele não quer. E aí ele vai ser preso e ele passa 13 anos na prisão, até que ele revela o sonho do padeiro e do copeiro, um vai morrer e o outro não. E ele também é esquecido por mais 2 anos, a 3, não me recordo bem o tempo. E depois, finalmente, o faraó tem um sonho e ninguém revela, né? Os feiticeiros não revelam, até que chamam José e José revela. Quando José revela o sonho do faraó, ele fala qual é o sonho, né? Que vai ter 7 anos de seca, e fala para o faraó que juntasse alguém, né, de sabedoria para poder fazer. Ele não se indica, né? Ah, me leva. Não, ele fala, o senhor tem que colocar um administrador. E aí o faraó, percebendo que ele tinha, né, ali a revelação do Senhor, de Deus, que ele era um cara abençoado, bom, resolve colocar ele. E ele se torna, depois de Faraó, a maior potência do Egito, ou seja, o governador, subindo acima de Potifar, que o deixou preso durante tanto tempo. Ele governa um tempo, 7 anos de bênção, 7 anos de fome, até que os irmãos vêm. Ele resolve dar um castiguinho para os irmãos, né? Tá com o coração machucado, mas depois ele resolve perdoar e finalmente ele faz as pazes com o irmão e manda o povo, que é dele, né, vir para a terra do Egito. Eles saem, né? Até então eles são em torno de 70 pessoas, um pouco mais. Eles saem de lá da terra deles, que eles estão vivendo, né, em Canaã, e vão para a terra do Egito, porque José é governador. Acontece que lá na cidade de Gozém, não me lembro a cidade, mas é uma cidade estratégica, é uma cidade muito que é um polo de desenvolvimento, que fica perto do Rio Nilo, que tem muito armazenamento, é um lugar muito rico onde eles vão morar. Eu creio que é a terra de Gozém. E eles ficam ali e eles se fortalecem e crescem. Passa o tempo de José, vem outro faraó, e esse faraó não reconhece mais José, muito menos a casa desse povo que cresceu. E esse povo não para de crescer. Obviamente que passou alguns faraós.
E esse povo não para de crescer, tá? Então, os hebreus, eles eram muitos, né? Lembrando que nessa época, eles já eram do pai Jacó, que se tornou Israel. Então, já eram israelitas, tá? Então, começa com Abraão, hebreus. Quando vem Jacó, né? Abraão, Isaac, e depois, que é o filho da promessa, e depois Jacó, que ele tem Esaú e Jacó. Jacó se torna o abençoado. Jacó é trocado o nome dele para Israel. Então, o povo que era hebreu passa a ser israelita. Com o povo israelita, nesse tempo do Egito, ele se torna um povo muito grande, um povo muito abençoado. O que o faraó vê? Esse povo vai nos escravizar uma hora. Então, ele passa a escravizar, tá? Manda um decreto de morte para matar todo menino que nascer. Por quê? Porque o homem que era o provedor da casa, que podia se irar, que podia se revoltar, então ele quer matar os meninos. Ele faz uma grande revolta. Nisso tudo, José, que é um príncipe da casa do rei, né? Que foi ali achado, Moisés, que é um príncipe ali com o faraó. Ele mata um egípcio, porque ele tá naquela dúvida, eu sou hebreu, mas o povo hebreu tá sendo castigado, eu sou egípcio, mas eu não sou egípcio, porque até então a Bíblia fala que ele tinha, né, é como se ele conhecesse a mãe, que era israelita, e a irmã. Então ele tinha ali as suas raízes nos israelitas e morava ali no palácio. Então Moisés está nessa contradição. O que eu sou? Eu não sou nem um príncipe maravilhoso e não sou nem um escravo, coitado, e o meu povo sofre. Aí ele mata um egípcio. Então ele foge, aí ele vai morar no deserto, e aí ele sai daquela vida maravilhosa, que ele é o cara, literal, tem tudo, né? Tecidos de linho, de seda, e ele vai morar no deserto, que ele só tem cocô de bicho. Então, assim, ele sai do máximo da fama para o fundo do poço. Enquanto ele está lá no fundo do poço, o povo está sendo escravizado no Egito. O que é essa escravidão do Egito? O povo israelita tinha peixe à vontade no Rio Nilo, tinha comida, mas eles tinham que trabalhar para manter todo o Egito. Então, por exemplo, eles são obrigados a fazer trabalhos forçados, como construção. Então, eles tinham que fazer blocos de cimento, que seria com argila e palha. Eles tinham que fazer esses blocos e carregar blocos. Você vê as pirâmides, são blocos assim surreais. E eles carregavam na força do braço. Então, eles tinham que plantar, que colher. Tudo isso lá no Egito, eles faziam forçadamente, na base do chicote. Se você se levantava de manhã, trabalhava até de noite praticamente, voltava para casa, comia e no outro dia a mesma coisa. Então, tinha-se, né, eu criava ali, o egípcio criava ali o israelita criava uma cabra, fazia fazia uma manteiga, fazia um queijo. Sim, né? A mulher às vezes poderia ficar ali em casa fazendo alguma coisa, mas eles eram escravos, eles eram forçados. O que difere esse Egito, né? Que depois Moisés volta e aí vai haver a libertação do povo no Pessá, que é a Páscoa, e parará e pururu, as 10 pragas do Egito e tal. O que acontece com a Babilônia? A Babilônia não é esse trabalho na base de chicote. A Babilônia o povo é tomado de Jerusalém, de Judá. Então, por exemplo, o rei Nabucodonosor foi lá, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou esse povo cativo, levou esse povo forçado para a Babilônia. Quando eu chego na Babilônia, deixa eu explicar para vocês. Eu posso ter a minha casa, eu posso ter o meu campo para poder plantar minhas plantações, eu posso até de repente ter um comércio, ser um artesão, posso,
Posso, mas eu não posso voltar para casa. Então imagina a situação, você que é brasileiro, né, todos nós somos, foi visitar a Indonésia. E aí você se apaixonou pela Indonésia e você resolveu morar na Indonésia. Beleza. Mas a qualquer momento que você quiser sair da Indonésia, você pode sair. Por quê? Porque você é um cidadão livre. Diferentemente desse povo. Esse povo foi levado para a Indonésia e lá arrancaram o passaporte deles. Ou imagina que você foi para a Indonésia e de repente por algum motivo você fez alguma coisa que constrangeu a lei do país e arrancaram o seu passaporte. E aí você não pode sair nem para as cidades vizinhas, as terras vizinhas, né, os países vizinhos, nem pode voltar ao seu país de origem. Que é o que acontece com esse povo. Esse povo vai ser levado na marra e lá eles vão poder constituir família, casa, comércio, vão, né? Mas eles não vão poder voltar para o país deles, que é Judá, tá? Em Jerusalém. Eles não podem sair de lá. Então, toda vez que a minha entrada ou saída é tolhida, ou seja, retirada, eu sou prisioneiro, eu sou um escravo, entende? Então, na Babilônia, não tem chicote, não tem algemas, mas não tem liberdade de volta, não tem liberdade de transitação. E esse povo, oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. E esse povo vai poder, tem muitos deles que fizeram comércio, eles puderam, já não tinha o templo que foi destruído em Jerusalém, mas eles fizeram pequenas, como se fossem pequenas igrejas, que eram chamadas de sinagogas. Podiam ali fazer o culto deles, ali meio quietinho, né, para não muito alarde, ler a Torá, que eram os 5 primeiros capítulos da Bíblia. Então de repente tinha até manuscritos, eles podiam ler, confessar a fé deles, né, viver em sociedade, se dar em casamento para o povo ali da Babilônia ou para os deles. Eles tinham uma vida normal, porém eles não poderiam voltar ao país nem ir para países vizinhos. E a partir do momento que meu passaporte é tirado, eu sou um prisioneiro. Então eles tinham saudade do templo, que eles podiam adorar livremente a Deus, da casa deles, da cultura deles. Eles viviam em um outro país, em uma outra cultura, uma outra maneira de viver, de adorar deuses, de ter comidas, bebidas, entende? Então, o cativeiro da Babilônia é tirar de mim o meu ir e vir. Não é propriamente, é óbvio que na sociedade, a gente quando não estuda, né, não temos um estudo, não temos uma profissão, a gente vai pegar os serviços mais baixos, os mais braçais. Então na Babilônia não foi diferente. Quem era ali naturalmente o pobre pegava serviço braçal. Agora a pessoa era um pouco mais entendida, letrada, ela podia trabalhar no palácio, ela podia trabalhar em ter o comércio dela, ter posses, ela podia viver como a gente vive em sociedade, distribuído em sociedade em trabalhos, tá? Normalmente. Porém, ela não podia sair de lá. Então, se eu tenho que prestar serviço de alguma forma para o presidente daquele país e não posso sair daquele país, eu sou um escravo, eu estou em um cativeiro. Esse é o da Babilônia. Agora, do Egito, não. Do Egito era chicote no lombo, você tem que trabalhar mesmo e vambora, entendeu? Essa é a diferença. Então, agora a gente vai ler Esdras, tá? Entramos no capítulo de Esdras e vamos ler o Esdras 1, que fala assim: o decreto de Ciro. Aí, vamos entrar aqui nessa parte do Ciro. O Ciro não lutou com Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha morrido 23 anos antes de Ciro conquistar a Babilônia. Nabucodonosor, né, ficou um período doidão, andou lá com os bichos selvagens, ficou meio louco no meio do pasto, né, do mato, mas depois ele se recuperou, voltou ao governo e morreu farto de dias, tranquilo, tá? Então Nabucodonosor já havia morrido 23 anos depois, a Babilônia já estava mais enfraquecida pelos reis que
não foram tão grandes, tão poderosos em lutar, em se armar. E aí, quando Ciro resolve ir lá e destruir, que ele já estava destruindo a região, né, tomando a região, ele resolve tomar a Babilônia. Porém, o que foi falado de Ciro antes que ele viesse à vida, ou seja, séculos antes, é o seguinte: Deus já havia falado sobre Ciro com o profeta Isaías. Então, em Isaías 44, 28, fala assim, Isaías 44, 28. Sou eu quem diz a Ciro, tá falando Deus, você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Então, na boca do profeta Isaías, Deus já está dando um decreto a respeito de Ciro, mas Ciro nem está vivo, séculos antes. Lembrando que aqui nessa terra existe uma lei, que é a lei da profecia. Então, Jesus veio depois que os profetas profetizou toda a vida dele. Então, eu insiro a palavra nesse mundo físico, tá? A respeito do que Deus quer, a respeito da palavra dele, eu falo, eu professo as coisas boas sobre a minha vida e um tempo depois essas coisas vão tomar forma física, entendeu? Por isso que é importante declarar a palavra de Deus sobre a minha vida, a respeito da minha vida, a respeito do que Deus quer para mim. Porque nisso, fazendo isso, eu estou construindo uma nova história, construindo o meu futuro, entende? Isso está muito claro na Bíblia. Então, o profeta Isaías vai falar, sou eu quem diz a Ciro, você governará, e está falando da parte de Deus, você governará em meu nome e fará o que eu quero, você ordenar que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. O profeta Jeremias já tinha profetizado os 70 anos que o povo vai ficar cativo na Babilônia, tá? E depois quando o povo vai ser libertado. Isaías 45:1 fala assim, continua. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar as nações e derrotar reis. Então tá falando do poder que ele vai ter. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. Deus já vai na frente. O Senhor Deus diz a Ciro, eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas e arrebentarei os portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Vai tornar Ciro grande. Realmente Ciro é chamado de Ciro o Grande. A fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Naquele tempo no tempo de Ciro havia muitos deuses, porém Ciro, mesmo conhecendo Deus, assim, superficialmente, ele manda reconstruir o templo, ele libera essas pessoas, mas ele não quer conhecer Deus a fundo. Então ele continua com a idolatria, tá? Então, 4. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido, e embora você não me conheça, eu lhe dou o título de honra. Deus, na verdade, estava chamando Ciro para conhecer ele, mas Ciro não toma muito atitude. Ciro fala, esse Deus aí que está falando comigo, já que ele falava com vários deuses, né, na cabeça dele, esse estava falando por meio de profetas, ele fala assim, esse Deus aí, eu vou fazer o que ele mandou, ele obedece, ele é um cara religioso, né, que faz as orações dele certinho, mas ele não resolve conhecer Deus a fundo. E muitas vezes nós fazemos isso, nós temos Deus numa religiosidade, eu faço as minhas orações, eu vou na missa, eu vou na igreja, eu visito, mas eu não coloco Deus para dentro de fato, porque eu saindo do domingo, a minha vida é uma vida comum, é uma vida na rotina, tá? Eu vivo como o mundo vive, o sistema do mundo, então eu não ponho Deus para dentro, eu não tenho o interesse de conhecê-lo profundamente. E isso faz com que eu viva no sistema mundo. E Deus vai ficando só como objeto de decoração. Então, Isaías 45:5 fala assim, ele continua.
Somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça a segunda vez, tá chamando para conhecer. Deus está chamando Ciro, me conheça, se aprofunde. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Somente eu sou o Senhor. Se Ciro prosseguisse em conhecer o Senhor, ele seria maior ainda e ele teria sido mais abençoado, mais protegido. Lembrando que depois ele vai meio que dar uma corrompida, mas até então ele faz o que Deus mandou. Ele ouviu? Vamos lá. Eu sou o Criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldição. Eu, o Senhor, faço tudo. Quem manda maldição? Deus. Tá? A gente acha que a maldição vem só do capeta? Não, a maldição vem de Deus, tá? Porque a palavra dele é contrariada. Lembrando que ele deixou a palavra dele para ser cumprida. Quando ela é contrariada, obviamente ela vai trazer maldição. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu sou o Senhor e farei isso. Então, antes do cara viver, né? Deus já tá falando a respeito dele, eu vou fazer com que você, mesmo não me conhecendo, mesmo adorando todos outros deuses, porque Deus sabe que a gente vai fazer do começo da nossa vida até o fim, Deus já tem tudo escrito no livro dele. Então, o que acontece? E a gente pode ir para onde a gente quiser, porque a gente tem liberdade, tá? Livre arbítrio. Então a gente pode seguir o plano de Deus ou a gente pode seguir o nosso plano. Mas aí vai dar ruim. Pode ter certeza que lá no final dá um ruim bem grande, tá? Então, ele vai falar a respeito de Ciro. O decreto de Ciro. Ciro foi rei da Pérsia em 1558 a 1530 a.C. No ano de 539, ele conquistou a cidade da Babilônia. E daí em diante ele se chamava o rei da Babilônia. O texto, né, dos versículos 1 a 3 é praticamente o mesmo de 2 Reis. É o que está falando lá em 2 Reis. Num tempo, ele tinha ali um líder, né, um rei de Judá, e esse rei tinha que pagar tributo. Mas ele se ira, ele resolve que ele não vai mais pagar tributo, aí o rei Nabucodonosor, isso está falando lá de Nabucodonosor. Nabucodonosor resolve então tomar Jerusalém, tomar Judá, que era a cidade, né, a capital, tomar Judá e Jerusalém e destruir tudo, tá? Então ele vai destruindo todas as cidades ali, vai tomando tudo e levando o povo para a Babilônia. Agora que Nabucodonosor morreu, 70 anos depois, Ciro vem e resolve libertar esse povo. Capítulo 1 de Esdras. No primeiro ano do reinado de Ciro, ele entrou. Primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito por meio do profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de uma leitura em público, este decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governar o mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá, reconstruir, porque estava tudo em ruínas há 70 anos. Que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão para Jerusalém construir de novo o templo do Senhor, o Deus, seu Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar, os vizinhos ali, né, onde eles moram na Babilônia. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisam de ajuda a fim de voltarem para sua terra. Devem lhe dar prata e ouro, mantimento, comida e gado, e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Então, além de Ciro devolver a liberdade, ele devolve dignidade. Por quê? Porque tem muita gente que é pobre, mas que vai ser ofertado para eles prata, ouro,
comida, mantimento, gado, a viagem de volta é enorme, entende? Então assim, ele tá devolvendo a dignidade, ele tá restaurando a esperança, tá tirando da escravidão do cativeiro, né, de não poder ir e vir. Então ele tá dando tudo ao povo e mais, ele vai dar recursos para reconstruir esse templo. Ele também vai devolver todos os objetos que foi roubado por Nabucodonosor do templo, tá? Então ele vai fazer a obra completa. Versículo 5. Então os chefes de famílias da tribo de Judá e de Benjamim, lembrando que eram essas duas tribos que formavam o sul-Judá, os sacerdotes e os levitas de todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Então é uma grande massa, a primeira leva. Lembrando que Zorobabel, que era um líder político, por quê? Porque o povo em si não sabe para onde ir, né? O povo que amassa, ele não sabe para onde ir, ele tem que seguir um líder. E geralmente um líder político, nosso presidente, nosso prefeito, enfim, é o que manda. Então Zorobabel, que era da tribo, né? Era descendente de Davi, ou seja, de um rei, ele era ali o chefe das famílias, então ele vai comandar esse povo nessa volta em ordem, né, em organização, e mais o sacerdote Jesua, tá? O sacerdote Jesua, que é o líder espiritual. Então a gente precisa de um pastor, de um padre, de alguém que comande espiritualmente a nossa vida, tá? Você precisa de Jesus. Mas nós vamos também ouvir os líderes, porque eles estudam para isso. Então é isso que está acontecendo aqui. Zorobabel, líder político, né, chefe das tribos, e Jesua, o sacerdote, que é a liderança espiritual, vai comandar essa volta, tá? Então, ó, todos os seus vizinhos os ajudaram, ou seja, dão mantimento, dão comida, dão dinheiro, que é prata e ouro, tá? Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, comida, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. Também dão cada um suas coisas. E os próprios israelitas que não vão voltar, que ainda vão ficar na Pérsia, também oferecem ofertas. Ó, vai lá e dá essa oferta no templo, vai lá e pega isso aqui pra você, vai, eu te dou um pouco de comida, te dou um gado meu. Enfim, o rei Ciro entregou as tigelas e as taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses, né? Espalhou ali para onde ele adorava. Ciro devolveu os objetos a Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá, né, ao líder. Esta é a lista: 30 tigelas de ouro, imagina isso em dinheiro, 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1000 outros objetos, ou seja, muita coisa mesmo. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400, mais 5.400 o quê? O dinheiro da época. Sesbazar levou tudo isso, o governador de Judá, né? Levou tudo isso de volta para Jerusalém para poder restabelecer o culto quando voltou da Babilônia com os israelitas que tinham sido levados de lá como prisioneiros. Então você entende que a prisão da Babilônia é uma prisão muito mais espiritual. Também seu passaporte foi arrancado, você não tem o direito de ir e vir, mas você não está ali na base do chicote. Você pode construir sua família, sua casa, seus negócios, porém você não pode ir para lugar nenhum. E isso emocionalmente, isso destrói as pessoas.
tá? Muitas vezes o chicote que tá no teu lombo é dolorido, mas você sabe que você é cativo literal. Outra coisa é você ter uma vida aparentemente bacana, mas você é cativo no seu emocional e no seu espiritual, que é o que acontece conosco hoje. Deus nos dá a chance de servir a Ele, de adorar Ele, de enxergar o mundo espiritual, tá? De ter a salvação em Cristo Jesus, mas tudo isso é a gente que escolhe ou não. Então, por exemplo, Deus está disponível para todas as pessoas? Sim. Deus ama todas as pessoas? Sim. Mas querer morar com Ele só vai ser permitido a quem conhecê-lo profundamente. Então, por exemplo, na cultura mundo, eu falo assim: eu amo a Deus, mas eu não faço nada que agrada a Ele. Eu não vivo a maneira como Ele deixou para ser vivida. Eu não pratico as coisas que Ele diz que era para praticar. Então esse amor é um amor egoísta. É um amor que eu vivo do meu jeito, eu faço as coisas do meu jeito, mas eu falo que um dia eu vou morar com Ele. Mas como se eu não o conheço? Como você pode se casar com quem você não conhece? Como você pode morar a vida toda, porque o casamento é para a vida toda, né? Você está ali jurando que vai viver a vida toda com uma pessoa. Pode ser que dê errado, pode ser que dê errado. E na maior parte do tempo que dá errado é porque a gente não teve tempo de conhecimento antes. Então, como você pode morar, chegar na casa, vamos supor que você chega na casa do seu vizinho agora e fala: eu vou morar com você. Oi? Mas eu não te conheço. Entende? Então é necessário que esse amor que eu digo que eu tenho por Deus, eu transmita para Ele, tendo um relacionamento com Ele, orando todos os dias, fazendo aquilo que agrada o coração dele, e para isso Ele deixou a palavra dele, a Bíblia Sagrada, e eu preciso ler para entender o que Ele quer de mim. Eu preciso estar na casa dele, ou seja, eu preciso sim congregar numa igreja, seja católica, seja cristã, evangélica, eu preciso congregar, por quê? Porque eu vou me juntar ao corpo dele, que é chamado de igreja, somos nós aqui na terra, então eu vou ter comunhão com essas pessoas. É difícil lidar com as pessoas? Mas é exatamente nessa dificuldade de lidar com as pessoas que eu vou melhorando internamente, que eu vou fazendo aquilo que Deus quer, perdoando, amando, resolvendo os meus BOs internos, entende? Então é necessário que esse amor falado, que eu vejo muita gente falar, eu amo a Deus, e eu falava de boca para fora. Eu falei isso 20 anos de boca para fora. Eu amo a Deus, mas eu não fazia nada que agradava a Ele. Eu realmente não me aprofundava em conhecer Ele. Entende? Então esse amor, ele é um amor falso. Infelizmente é um amor que é só de boca, é só falado. E no final da vida, se eu morro sem de fato conhecer esse Deus, não vou morar com Ele. Porque Ele vai falar para mim: não te conheço. Entende? Então é necessário que eu prove, amando Ele de verdade, conhecendo, tá? Deus abençoe vocês, obrigado por assistir. E que você aí tenha uma vida que realmente professa, não só com as suas palavras, mas com todas as suas atitudes em relação a Deus, com todas as suas orações, tendo um relacionamento com Ele, o que de fato você diz que ama a Deus, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas nesse mundo nosso diz que ama a Deus de verdade e tem vontade de fato de ir morar com Ele, mas é necessário conhecê-lo. Tá bom? Deus abençoe vocês, boa noite e até amanhã. Fiquem com Deus, tá? Tchau.